Hey Dev, como é que você tá? Tudo beleza? E espero que sim, né? E que bom que você tá aqui, cara, independente de como que você chegou. Se te sequestraram e trouxeram pra cá, se você caiu de paraquedas, que bom que você tá aqui. Você tá num lugar seguro e a gente tem muita coisa pra te ensinar aqui, beleza? Na nossa primeira aula hoje aqui sobre lógica de programação e algoritmo, vocês vão entender todos esses conceitos além da lógica, além do conceito aqui, vocês vão entender isso na prática também. Tá? Eu quero resumir o máximo essas aulas para vocês para não tomar muito tempo e fazer com que vocês aprendam todo o conteúdo. Antes de ensinar esses conceitos para vocês, eu só queria dizer que eu não vou fazer corte nessas aulas, tá? Porque como se trata de uma aula de programação, a ideia é que é extremamente comum, né, acontecer erros em programação, tanto na lógica, a gente errar o pensamento ali, ou a gente esquecer de algum ponto e vírgula, erro de código, né? E eu não quero cortar as videoaulas para que se acontecer esse tipo de erros, a gente consiga resolver junto, né? Para que vocês tenham um norte quando acontecer com vocês, porque vocês vão ter esses problemas, vocês vão errar aí, e muitas vezes vocês vão falar, ah, cara, errei, e agora? Como é que eu resolvo? Então eu não vou cortar para que vocês entendam quando acontecer algum erro, como é que a gente resolveu, como que a gente pensou, aonde que a gente foi para resolver, como é que a gente leu o erro para a gente interpretar esse erro. Então eu não vou cortar por esse motivo, tá joia? Agora, sem enrolar mais, vamos lá. Eu vou explicar o que, que é lógica de programação, mais ou menos. Eu só vou ler o que, que é para vocês e vou explicar o algoritmo. Depois eu exemplifico uma situação para vocês, né? E eu explico esses dois mais a fundo, que eu acho que fica mais fácil e mais compreensível. Beleza? Então vamos lá. O que, que é a lógica de programação, gente? O que, que é essa lógica? Ela é a técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir um determinado objetivo. Ponto. Né? É bem explicativo aqui, mas enfim, o que, que seria essa lógica? A gente tem um raciocínio lógico, a gente consegue ver ali no nosso raciocínio o que, que é, como é que eu resolvo aquela situação de forma lógica. Seria justamente usar essa nossa lógica para resolver esse problema. Tá? Eu já vou explicar mais a fundo para vocês. Primeiro vamos entender a princípio o que, que é um algoritmo. Então deixa eu abrir a minha colinha aqui. Um algoritmo são um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Para começar, o algoritmo, gente, ele é muito comum na nossa vida. Por mais que você nunca tenha visto esse nome, não é algoritmo, tá? É algoritmo, por mais que pareça. Ele está muito comum na nossa vida. Em tudo que a gente faz existe um algoritmo por trás, existe uma sequência de dados ali por trás. Eu vou simular uma situação da sua vida mesmo que todo dia você passa por isso provavelmente para que você possa entender esses dois conceitos na prática. Vamos lá. Suponhamos que você tenha que atravessar uma rua, tá? Você não pode simplesmente pegar e atravessar. Até pode, né? Mas é grande assim risco de você ser atropelado, né? Você não sabe se está vindo carro, você não olhou se está vindo carro, então é grande chance de você ser atropelado. Então, para você atravessar essa rua, você teria que seguir uma sequência de passos para que não dê errado, para evitar de que esses problemas aconteçam, né? A primeira coisa seria o quê? Por exemplo, chegar na beirada do asfalto, primeira coisa é olhar se o sinal está vermelho. Tá vermelho? Beleza. Mesmo assim eu olhar para o lado. Porque o sinal tá vermelho, os carros devem estar parados. Mas e se tiver um motorista inconsequente aí que atravessa o sinal vermelho, né? Então você precisa se prevenir disso tudo. Então, além de olhar se o sinal está vermelho, você tem que olhar para a esquerda para ver se vem carro, olha para a direita, ver se vem carro. Se tiver vindo carro, espera eles passarem. Se não tiver vindo, vocês atravessam. Ponto. Você conseguiu chegar no seu objetivo, você conseguiu concluir essa situação sem que nada tenha acontecido de errado. Você chegou vivo porque você se preveniu, você seguiu as instruções ali, como se fosse um manual. E justamente esse conjunto de dados, esse conjunto de instruções, que seria o quê? Olhar se o sinal está vermelho, olhar para um lado para ver se vem carro, olhar para o outro para ver se vem carro, atravessar, ver se os carros estiverem passando, né? Esperar um pouco até que eles passem. Esse conjunto de instruções, esse conjunto de coisas que eu preciso fazer, eles são chamados de algoritmo. E o que, que é a lógica de programação? A lógica de programação seria o seu raciocínio lógico organizando essas instruções para que elas dê certo. Por exemplo, você pode ter um algoritmo, você pode saber o que, que você tem que fazer. Você sabe que você tem que olhar o sinal, você sabe que você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, você sabe que se vier carro você não pode passar, você tem que esperar eles passarem.
né? Mas você concorda comigo que se isso tudo estiver desorganizado não adianta nada? Por exemplo, eu poderia atravessar, se não tivesse organizado, né? Se não tivesse em ordem, eu poderia atravessar a rua e depois que eu atravessei, eu olhar se o sinal tá vermelho, se vem carro de um lado, se vem carro do outro, aí já não ia adiantar mais, né? Aí eu já atravessei, já concluí o meu objetivo. Então, a lógica de programação é justamente a organização desses códigos, ou seja, é a ordem que eu preciso seguir para chegar nesse final, ou seja, primeiro eu estou do lado da rua. Antes de atravessar, eu não posso atravessar para depois verificar se está vindo carro. Então eu preciso primeiro olhar se o sinal está vermelho, depois olhar para os lados para ver se tem carro vindo. Se não estiver, aí sim atravessar e concluir o meu objetivo. Eu uso a minha lógica para organizar esse algoritmo para completar essa situação com sucesso. Acho que ficou bem explicadinho, mas por que que eu preciso fazer isso, Bruno? Por que eu preciso detalhar isso tudo, né? Porque, gente, o computador ele é extremamente burro, porém muito obediente, tá? Ou seja, o computador por si ele não sabe fazer nada, cara, mas ele obedece tudo que você manda ele fazer. O que acontece é que o computador ele não entende a nossa forma lógica de pensar. Ele não tem esse pensamento igual ao nosso. Ele não sabe entender se você fala assim com o computador escreva tal coisa. Se você não explicar bem o que, que ele tem que escrever, como que ele tem que fazer aquilo dali, ele não vai saber fazer, ele vai ficar parado, né? Tem até uma piada que ilustra muito bem isso aí, cara. Eu escutei essa piada no canal no YouTube, não me lembro qual canal, senão eu teria dito aqui. Mas a piada é o seguinte: a esposa de um programador ela diz pra ele o seguinte: amor, vai no mercado e traga 6 ovos. Se tiver batatas, tragam 10, tá? O programador volta pra casa com 10 ovos, né? E ela fala: ué, mas por que você fez isso? Ele, porque tinha batata no mercado. Né? Ou seja, ela não explicou esse programador, o programador nesse caso ele ilustra muito bem como um computador pensa, né? Ela não explicou para ele que se houvesse as batatas no mercado, era para trazer 10 batatas e os 6 ovos, né? Ela não explicou isso e ele não consegue deduzir, ele não sabe a intenção de que ela falou isso, ele só seguiu a risca o que ela falou, beleza? Agora seguindo, tá falando aqui na lógica de programação. São sequências na quais são adaptadas para uma linguagem de programação. Bruno, o que, que é essa linguagem de programação? Eu vou abrir minha colinha também. Eu sei que eu falo muito mas é vício de linguagem, perdão, tá, gente? Eu vou abrir aqui minha colinha, mas eu vou explicar que essa colinha é muito grande, vou explicar com minhas palavras. O que, que é uma linguagem de programação? É justamente a linguagem que o computador entende, é a língua que o computador fala. Então suponhamos que você, nessa mesma situação do programador e da esposa falando com o programador, suponhamos que ela tenha dado as instruções certas para o programador, mas o programador ele só entende inglês, por exemplo. Se ela falar em português, ele não vai saber. Ela precisa traduzir para a língua do computador. E é justamente isso. A linguagem de programação, ela une o que o programador quer, o usuário, à máquina. Ou seja, o programador, além de dar instruções, ele precisa traduzir para que o computador entenda através da linguagem que o computador entende. Beleza? Agora já entendemos esses conceitos. Eu vou explicar na prática agora da programação, gente. O que, que são esses conceitos na prática? A gente vai programar junto aqui agora. Só para vocês entenderem o conceito, vocês não precisam saber da linguagem que eu vou programar aqui agora, por que, que eu estou fazendo daquela maneira, mas vocês vão conseguir entender esses conceitos na prática e eu vou explicar para vocês. O problema que a gente tem é o seguinte, aqui não está dizendo que a gente tem que chegar a um objetivo ou resolver um problema, um determinado problema. O problema que a gente tem aqui agora é o seguinte, eu preciso fazer com que o usuário consiga logar no site, né? E para logar no site, é claro, ele precisa estar registrado, ele precisa, digamos que para você entrar na festa, seu nome precisa estar na lista, então digamos que o que o usuário entrar aqui precisa estar gravado na lista para que ele esteja autorizado a entrar no site. Esse é o problema que a gente precisa fazer o login com sucesso. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, aqui de cara tá falando que a gente tem que ter um login, tem que ter uma senha, não tem? Então a gente tem que declarar isso dentro da minha programação. Aqui no caso representa a linguagem de programação. Eu estou usando a linguagem PHP, você não precisa entender o que eu estou escrevendo, você precisa entender que isso aqui representa a linguagem, tá? Mas enfim, eu preciso fazer alguma coisa para armazenar o meu login e alguma coisa para armazenar a minha senha. Deixa eu colocar tudo minúsculo. Esse login aqui ele vai receber cifrão, underline, post, login. Isso daqui é da linguagem, como eu falei, vocês não precisam entender, ok? E cifrão underline post. Eita, tá difícil, viu? Underline post, a minha senha. Beleza, eu tenho armazenando login e senha. O que eu preciso mais para fazer com que o usuário entre no site? Eu preciso verificar se esse login e se essa senha estão permitidos a entrar no site. Então eu vou fazer uma verificação aqui, que é o famoso if, né? Que é o se.
Se o meu login, ou seja, se o que o usuário digitou lá foi igual, né, a Irineu, por exemplo, e, no caso, a minha senha, e a minha senha foi igual a 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, eu vou direcionar para a tela de sucesso. Ele conseguiu fazer o login, né? Então, header. Cara, toda vez eu esbarro sem querer no caps lock. Header location sucesso.php. Ponto. Se não, no caso, deixa eu copiar isso daqui para ficar mais fácil. Senão ele vai direcionar para falha.php. Primeiro vamos ver se vai funcionar e eu já volto para explicar para vocês. Vamos salvar aqui, vamos testar. Ou seja, o que eu estou falando aqui nessa linguagem para mim? Que se o cara digitar Irineu e a senha for 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai conseguir logar. Se não, quer dizer que ele não está registrado, então ele não vai conseguir logar. Então vamos lá colocar qualquer coisa, no caso não é Irineu, não é 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me direcionar para a falha ao efetuar o login. Agora se eu digito Irineu e a senha 1, 2, 3, 4, 5, beleza, consegui efetuar o login. Agora vamos entender os conceitos. O que é cada uma daquelas coisas lá? Primeiro, a linguagem de programação. Vamos por ordem, né? O que é a lógica de programação e o algoritmo? Algoritmo é o conjunto de instruções que eu usei para chegar nesse problema. Ou seja, eu preciso ter um login, eu preciso armazenar um login, eu preciso ter uma senha, eu preciso verificar se ele está na lista. Se ele tiver na lista, ele vai conseguir entrar no sistema. Se ele não tiver, que no caso else, ele não vai conseguir entrar no sistema. Beleza? Esse é o meu algoritmo. O que é a minha lógica de programação? É a organização desse algoritmo. Você concorda comigo que não adiantaria nada, por exemplo, eu estou verificando aqui, né, se o login é Irineu e se a senha é 12345. Mas eu estou capturando o que o usuário digita aqui nesses campos, né, nesses campos aqui, nesse começo aqui. Ou seja, você concorda comigo que não faz sentido se eu fizesse isso daqui, ó, se eu primeiro verificasse se o login era 1, 2, 3, 4, 5 e a minha senha era coisa, ou seja, eu estou fazendo meu algoritmo. Todos os dados, todas as instruções que eu preciso fazer, elas estão aqui. Agora vamos testar para ver se vai funcionar isso daqui. Ó, Irineu, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, falei efetuar o login. Ué, mas o meu login e minha senha não estão corretos? Pois é, mas ele verificou isso daí antes de eu capturar, ou seja, eu verifiquei, mas eu nem sei o que o usuário digitou ainda, né? Ou seja, a lógica de programação seria organizar isso de forma correta. No caso, primeiro recebendo os dados, para depois eu tendo os dados em mãos, eu poder ir verificar. E a linguagem de programação seria isso daqui, eu estou usando a linguagem PHP, eu traduzi todas essas instruções para uma linguagem que o computador entende. Beleza? Eu acho que ficou bem claro isso daí. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. É isso aí. Obrigado, valeu, falou e fui, rapaziada.